Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, eu tô de volta depois de mostrar pra vocês uma história curiosa e intensa, de uma grande rivalidade lá do futebol espanhol, que só foi estourar no fim da década de 90 com forte influência dos irmãos Roig, no chamado derby da comunidade valenciana entre Valência e Villarreal, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Afinal, essa é a série dos clássicos pelo mundo que viaja agora ao solo asiático, com um capítulo pra lá de especial falando agora de futebol indiano. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, seu amigo aqui, curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a nova meta, que é de 20 mil inscritos. Falta um pouco ainda, mas vamos que vamos. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, que o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E também curte a gente, curte não, segue a gente lá no perfil novo do Instagram. Ainda que a Índia tente reinventar o seu futebol com a Super League, criada em 2014 na tentativa de atrair público e grandes astros ao país, o futebol de lá é bem mais antigo e está enraizado desde a colonização britânica, com os primeiros pontapés dados ainda no século XIX. E nesses primórdios é que surgiram os clubes mais tradicionais da Índia, assim como seu principal derby, que nutre uma rivalidade de quase 100 anos, sendo considerado o maior do futebol daquele país e também, mano, quem sabe até da Ásia inteira, sempre marcado pela forte presença da torcida nos estádios, nos confrontos, com média de público superior a 100 mil pessoas por jogo. E é claro que eu tô falando do gigantesco Derby de Calcutá, ou Kolkata Derby, conhecido localmente como Boro Match, o maior jogo entre as equipes do East Bengal e do Mohun Bagan. Como vocês já puderam ver, o duelo de hoje é mais do que especial. Afinal, é o primeiro do futebol indiano nessa série dos clássicos pelo mundo. Até por isso, o vídeo vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Primeiro porque eu vou contextualizar as coisas e só depois mostrar a rivalidade em si, mas é pra vocês entenderem tudo. Mas afinal, quais são os personagens principais do vídeo de hoje? Bom, como a gente tá falando do Derby de Calcutá, ou Kolkata Derby em inglês, ou até mesmo o Boro Match, o maior jogo, o mais importante jogo na língua local, temos de um lado o East Bengal Futebol Clube, o time vermelho e dourado, fundado no dia 1º de agosto de 1920, e de outro o Mohun Bagan Athletic Club, os Mariners, que veio bem antes, no dia 15 de agosto de 1889, formando assim uma das maiores, se não a maior rivalidade do futebol asiático, sendo ela quase que centenária, com ambos escrevendo o primeiro capítulo dessa história, e terminou empatado sem gols, no dia 8 de agosto de 1921. Curiosamente, esse vídeo tá saindo no primeiro domingo de setembro, logo depois de um mês bastante emblemático nessa história. Afinal, agosto é nada menos que o mês das fundações dos dois clubes e também do primeiro jogo dessa história, e outras coisinhas a mais que vocês vão ver ao longo do vídeo. E os dois são, como o próprio nome do clássico já diz, da cidade de Calcutá, vizinha a Bangladesh, lá na Índia, com ambos representando uma classe específica da sociedade. E é até por isso que a rivalidade tomou grandes proporções, onde enquanto o East Bengal representa as pessoas que vêm da parte oriental da província de Bengala, os chamados Bangals, o Mohun Bagan representa os da parte ocidental, também chamados de Goths. Aliás, a rivalidade que cerca esse derby é bastante semelhante ao grande clássico da Escócia, tida como uma das maiores rivalidades do mundo, já que os torcedores do Mohun Bagan representam a população mais nacionalista, semelhante aos Rangers, sendo um dos clubes mais antigos e tradicionais da Índia, enquanto a maioria dos torcedores do East Bengal representa a população imigrante, já semelhante ao Celtic. Isso por conta da significativa influência britânica naquela que até 1911 foi a capital do país, o que ajudou a atrair jogadores de outras regiões, sendo nesse cenário que a rivalidade de hoje se enraizou. E além de tudo isso, o Mohun Bagan ainda está indiretamente ligado à fundação do maior rival, algo semelhante ao que eu já falei de grandes clássicos aqui no canal, ainda mais no Brasil, como a fundação do Flamengo, que surgiu de uma dissidência do Fluminense, só para citar um exemplo. Mas nesse caso foi porque em 1920, durante um duelo entre os Mariners e o Jora Bagan, o clube da casa decidiu poupar uma de suas maiores estrelas, o meia Sailesh Bose, o que acabou desagradando o vice-presidente do clube, Suresh Chandra Chowdhury, e o descontentamento dele foi tão grande que ele decidiu simplesmente sair e criar o East Bengal, com o novo clube já nascendo rival do Mohun Bagan, como vocês puderam ver há pouco. Sendo que, para piorar, aquele primeiro confronto que eu falei, que foi 0 a 0 em 1921, era por uma competição de mata-mata, a Copa Coach Behar, em plena fase semifinal, com a volta sendo vencida pelos Mariners e por nada menos que 3 a 0. Com o primeiro duelo oficial pelo Campeonato Nacional Indiano, acontecendo somente em 1925, no dia 28 de maio, agora com vitória dos vermelhos e dourados, pelo placar mínimo de 1 a 0. Com eles atualmente, pelo menos até a temporada passada 2019-2020,
se encontrando 3 vezes por ano. 2 na E-League, que é o atual campeonato indiano que acontece desde 1996, e uma pela Liga Regional de Calcutá. Isso sem falar que eles quase sempre medem força nas Copas Nacionais, como a da Federação, a IFA Shield, além da Durand Cup e da Rovers Cup. E obviamente por conta disso, do embate dentro de campo, que a rivalidade se manteve em alta por todos esses anos, com destaque para algumas partidas e fatos curiosos, como um de 1969, que fez com que a década terminasse de forma perfeita para o Mohun Bagan, que naquele ano não só venceu o campeonato indiano, como também fez a dobradinha em cima do maior rival, derrotando os Bengals por 3-1 na finalíssima da IFA Shield, graças a uma então formação revolucionária de 4-2-4, empregada pelo inovador técnico Amal Dutta. Foi quando uma resposta marcante do lado vermelho e dourado veio na década seguinte, que foi de ampla soberania do East Bengal, que nesse período ficou nada menos que 1932 dias invictos nesse derby, só perdendo um joguinho entre 1970 e 1975, ano em que viu o Bengal fazer nada menos que a maior goleada da história desse derby. E em 1975 mesmo, também uma final de FA Shield, que na temporada anterior já tinha visto o clube levar o título fazendo 1-0 no Mohun Bagan, só que agora foi ainda pior, metendo nada menos que 5-0. A humilhação foi tanta que um torcedor do Mohun Bagan chegou a se suicidar depois do jogo, chegando até a escrever uma carta de despedida, onde ele dizia que a sua intenção era reencarnar como um jogador de futebol e poder reverter esse placar, enquanto os jogadores do time precisaram ficar escondidos em um barco no Ganges para não sofrer represálias da torcida rival. Por falar em tragédia, no dia 16 de agosto de 1980, 16 torcedores acabaram morrendo por conta de tumultos no estádio Eden Gardens, durante justamente a realização de um clássico. Desde então, o dia 16 de agosto se transformou no Dia dos Apaixonados por Futebol e é constantemente celebrado pelos dois clubes com doações de sangue e tudo mais. Ó, o mês de agosto aparecendo por aqui de novo. Mas, no geral, a rivalidade é bastante pacífica e tem como casa tradicional o estádio Salt Lake, que possui capacidade para 120 mil espectadores e é o segundo maior do mundo, atrás apenas do Hungnado Mayday na Coreia do Norte. A média de público desse clássico chega a ser bem perto dos 100 mil torcedores, sendo que em 97 os números ultrapassaram a casa dos 137 mil, sendo um recorde na história do futebol indiano, com o barulho das torcidas se aproximando aos decibéis de 10 aviões decolando, segundo especialistas da região. E foi para assistir um dos mais famosos duelos entre Mohun Bagan e East Bengals, válido pela semifinal da Copa da Federação, e que eu vou falar melhor daqui a pouco. Na sequência, no dia 22 de março do ano 2000, o clássico reuniu o Mohun Bagan, então atual campeão indiano, na então Liga Nacional de Futebol, a precursora da E-League, e um East Bengal que queria simplesmente estragar a festa do maior rival, sendo exatamente isso que ele fez, vencendo por nada menos que 3-1 e carimbando a faixa, resultando na ira de alguns torcedores que chegaram a queimar a bandeira do Bagan em forma de protesto. Só que depois disso as coisas foram meio que se acertando pro lado dos Mariners. Em 2007, por exemplo, o clube chegou bem perto de fazer uma grande goleada, abrindo nada menos que 4-1 no marcador, com 2 gols em cada tempo, bem na estreia do antigo ídolo Subrata Bhattacharya como treinador do rival, East Bengal. বল কিন্তু ওখানে কেড়ে নিয়েছেন সুরেশ, বল দিয়ে দিয়েছেন, স্কোয়ার ধাঁচের পাস, বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, ব্যারেটো ওখানে রয়েছেন, ফাঁকা এবং গোল! কে গোল করলেন? লালন ভুঁইয়া গোল করেছেন! লালন ভুঁইয়া, ব্যারেটো। Mas acabou vendo o time do lado oriental marcar 2 vezes e diminuir para 4-3. Nesse que foi, sem dúvidas, um dos duelos mais movimentados dessa história. Até que em 2009 veio a grande goleada dos Mariners. Ao menos quase do jeito que aquele torcedor que se suicidou em 75 esperava. Já que os Mariners marcaram 5 gols sobre o maior rival pela primeira vez na história, mas não conseguiram deixar a goleada maior porque sofreram 3. ঠিক মতো কিন্তু সংযোগ করতে বললে আমার গোল! দ্বিতীয় গোলটি কিন্তু করে গেলেন সেই মনীষ মাতানি প্রথম নেমেই, mas acabaram vencendo por 5-3 e de certa forma conseguiram a vingança. সেন্টার করেছেন, হেড হতে পারে, গোলের সুযোগ এবং গোল! দুরন্ত গোল করলেন ওই চিঠি এবং তার সাথে তিনি হ্যাটট্রিকও করে ফেললেন, 3টি গোল করলেন। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে মানে ইস্টবেঙ্গল বলতে বলতে গোল! আবার
সেই চিঠি এবং যেভাবে পেছন থেকে এসে তিনি হেডটি করলেন, বহুদিন পর মোহনবাগান 5 গোল দিল ইস্ট বেঙ্গলকে। এটাও ano depois, no entanto, o East Bengal faturou mais uma taça da EFA Shield sobre o grande rival, agora vencendo por apenas 1-0. Mais recentemente, houve outro derby memorável, quando o Clube Vermelho fez a maior goleada dessa história na Liga Regional de Calcutá, em setembro de 2015, com um singelo 4-0, com direito a 2 gols de falta do atacante sul-coreano do Dong-hyun. Em compensação, o Mohun tem como grande argumento a conquista do campeonato indiano daquela temporada, 2014-2015, que garantiu ao clube uma vaga nas eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia. Mas a beleza do clássico tá mesmo nas arquibancadas, onde as bandeiras em vermelho e dourado dividem espaço com as verde-rubras. E enquanto a Superliga Indiana se farta em milhões de dólares, os clubes mais tradicionais se sustentam graças à paixão. Depois disso, eles chegaram a duelar mais uma vez pela Copa da Federação, agora em 2017, exatos 20 anos depois daquele clássico com mais de 130 mil torcedores, né, também pela semifinal. Mas sobre isso eu também vou falar melhor daqui a pouco. Mais recentemente, em janeiro de 2020, o grupo RPSG, sediado na própria Índia, que é dono do ATK, clube que também disputa a Superliga Indiana, anunciou a compra majoritária de cerca de 80% das ações do Mohun Bagan. Com isso, ATK e Bagan se juntarão, né, e formarão um único clube na temporada que vem, 2020-2021, o que para muitos decreta o fim de um dos maiores clássicos da história do futebol mundial até, né, mas principalmente do asiático, e pior, bem no ano do seu centenário. Isso porque o ATK é o atual campeão da Superliga Indiana, uma competição criada em 2015 para atrair mais público, jogadores e dinheiro ao país, mas que, assim como outras ligas emergentes, assim, tipo a MLS e tal, né, de países não tão tradicionais no futebol, necessitam de uma espécie de licença para você poder jogar, coisa que o East Bengal e o Mohun Bagan antes dessa compra não tinham, com eles medindo forças pela E-League, o campeonato nacional que existe desde 96, só que agora com essa fusão, o então ATK Mohun Bagan passará a jogar essa Super League e vai deixar de bater de frente com o East Bengal na maior competição do país, o que talvez vai voltar a acontecer somente pela Liga Regional de Calcutá ou em outras competições, mas mano, isso daí já desagradou muita gente, ainda mais que as decisões sobre o logotipo, brasão, cor, uniforme ainda não foram anunciadas, mas obviamente que isso daí pode mudar. Apesar de que é razoável imaginar que não haja muita mudança, né? Ainda mais que grande parte da torcida já se mostrou bastante puta com isso, afirmando até que vai deixar de seguir o clube caso alguma coisa mude drasticamente. Com isso, o último clássico de Calcutá antes dessa compra do Mohun Bagan aconteceu em janeiro desse ano, com o clube vencendo o Bengals pelo placar de 2-1. A competição de 2019 e 2020 terminando justamente com os Mariners faturando a taça, com a equipe vermelho e dourado terminando na segunda colocação, com o confronto de março, né, o do retorno, não acontecendo por conta da pandemia. Por isso agora eu quero saber de você, essa rivalidade por conta da compra do Mohun Bagan vai realmente acabar ou vai dar aquela esfriada, já que os confrontos não vão ser tão recorrentes assim? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Escreve também o que vocês acham desse negócio aí de comprar clube e tal. A gente até teve um caso bem recente aqui no Brasil com a compra do Bragantino pela Red Bull. É algo polêmico, ainda mais se for feito num clube tradicional. Mas enfim, deixa sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E para começar, vamos ao título de a vantagem é dos Mariners, com eles levando a melhor nas principais competições, como a Liga Nacional de Futebol com 5-3 em taças e na Copa da Federação com 14-8. Depois até perdem na Supercopa Nacional por 3-2, mas recuperam a vantagem em outras Copas Nacionais, com 14-10 na Rovers Cup e a igualdade em 16-16 na Durand Cup. Na sequência é o time vermelho e dourado quem se dá melhor nos torneios mais locais, com 28-22 na EFA Shield e 39-29 na Liga da Cidade de Calcutá. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor, já que no total são 370 partidas entre eles, com 129 vitórias do East Bengal, 120 vitórias do Mohun Bagan, além de 121 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje, desde pegar dentre vários embates significativos, dois que foram válidos pela semifinal da Copa da Federação Indiana.
Sul-Americana. Um no fim da década de 90 e outro bem mais recente, né, em 2017. Obviamente com uma classificação para cada lado. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje fica por conta da semifinal da Copa da Federação Indiana de 1997. Já na fase mais recente dessa rivalidade, que reúne os dois maiores campeões desse torneio, já tendo decidido a competição em 5 oportunidades. E quase sempre duelando em fases decisivas, sendo a mais de boa, vamos dizer assim, né, as quartas de final. De resto, ou era semi ou grande decisão. E foi justamente na década de 90 que os confrontos se tornaram mais intensos, né, quase que anuais. Com a edição de 97 registrando a maior goleada em um duelo de mata-mata. Na verdade, só mata, já que era jogo único, com os Bengals não dando a mínima chance ao grande rival, abrindo o placar com um hack logo aos 25 minutos. E depois vem do Butcha ampliar o marcador. No segundo tempo, o Bagan até diminuiu com o Okori, mas já perto do fim viu o Butcha completar um hat-trick com mais 2 bolas na rede, aos 40 e aos 43. Na sequência, no entanto, o clube acabou perdendo a grande final para a equipe do Salgokar por 2-1, com o gol do título saindo somente na prorrogação. Mas ao menos tinha goleado e eliminado o grande rival, né? Bom, o troco dos Mariners veio até antes, como vocês já puderam ver ao longo do vídeo. Como na própria conquista desse torneio de 98, né? Logo no ano seguinte, vencendo por 2-1 o grande rival. Sendo que depois ainda tiveram mais 4 embates. Sempre nessa fase decisiva, né? Com 3 encontros pela semifinal, com 2 classificações dos Bengals e uma do Bagan, além do troco vermelho na decisão de 2010. Mas enfim, o duelo em questão aconteceu exatos 20 anos depois daquela semi de 97, com o Mohun Bagan devolvendo a eliminação na penúltima fase do torneio. Quando no dia 14 de maio de 2017, a equipe venceu o grande clássico com autoridade, vendo Duffy abrir o marcador aos 35 minutos do primeiro tempo. Fantastic cross and fantastic finish by Darryl Duffy. You see that he moving in front of defender and creating that yard for himself and heading the ball. E sim, decretar a vitória e a classificação rubro-verde já no apagar das luzes, aos 39 da etapa final. It's just been brilliant in terms of going forward and Mohun Bagan defending everything before this sucker punch, and that was that. And that was game over. You have to appreciate Mohun Bagan defending that ball and coincidência ou não, na grande final o Mohun Bagan também ficou com o vice, perdendo assim como o Bengals em 97, né, na prorrogação, agora por 2-0 para a equipe do Bengaluru FC. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não tenho camisa de futebol indiano, mas estou aqui com a do Buriram, que é da Tailândia, minha irmã trouxe da viagem de lá, então pra ficar meio que caracterizado aqui, né, futebol asiático e tal. Mas é um clássico bem curioso aí, eu não sabia nada dessa rivalidade, pra ser bem honesto pra vocês, até por conta disso, deixa a sugestão de tema aqui nos comentários, que eu tô lendo todos, posso não estar fazendo agora o que você quer, mas eu leio, anoto e, mano, vou fazer todo domingo até o fim do ano, vamos que vamos. Mas enfim, como é de praxe no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você assistir aí todas as rivalidades que eu já abordei nessa série. Porque, mano, tem rivalidade nacional, internacional, como foi o caso dessa, e também entre seleções. Então, beleza? É nóis, tamo junto, se inscreve no canal. Aí, se você não viu, na quarta-feira teve episódio novo, né, da série do Futebol em Crise, onde eu contei melhor a trajetória gloriosa do Internacional, que não tá vivendo um grande momento, apesar de ser líder do brasileiro, mas eu explico melhor lá, né? Você assiste o vídeo aí, você deixa seus comentários. Fechou? É nóis, se inscreve no canal.